Oiê, sejam bem-vindas ao Fala Tite. Aqui temos conversas curtas sobre a vida que ajudam a ampliar repertório e também horizontes. Seja uma boa pessoa. Todo mundo concorda com isso, né? Pelo menos devia. Eu concordo e sempre concordei. Mas tem uma diferença gigante entre ser uma boa pessoa e ser otária. E essa linha pode ser muito tênue. Outro dia, eu vi um vídeo de umas meninas falando sobre devolver constrangimento com constrangimento. E alguns dias depois, um rapaz reagindo a esse vídeo falando: Eu não sei devolver constrangimento com constrangimento. E eu me identifiquei muito com ele, porque eu não sabia. Aliás, eu não sei ainda. Mas hoje em dia eu consigo devolver alguns. E quando faço isso, eu me sinto muito, muito vitoriosa, porque ainda é difícil pra mim. Eu sempre tive muito mais facilidade pra defender os outros do que defender a mim mesma. Se alguém era injustiçado, eu me posicionava. Se alguém era desrespeitado, eu falava. Se alguém estava sendo tratado de forma errada, eu defendia. Mas quando era comigo, eu me calava, eu engolia, eu relevava, eu perdoava, eu tentava evitar o conflito a todo custo. E eu achava que isso era uma virtude, porque a gente só oferece ao outro aquilo que a gente carrega dentro de si, não é mesmo? Não, não e não. Essa frase é verdade até certo ponto. Porque se tu dá a outra face para que te batam, tu não é bom. Tu é bobo. Eu espero que esteja ficando claro que a gente deve sim ser boas pessoas, mas que também sejamos sensatas o suficiente para perceber quando estamos atravessando a linha e nos tornando uma pessoa incapaz de reagir. Eu comecei a mudar quando conheci meu marido, que não leva desaforo para casa. Muitas vezes a gente teve até discussões porque ele simplesmente não aceitava desaforo de ninguém nunca. E isso me incomodava. E ele, em contrapartida, também se incomodava com o fato de que eu levava todos os desaforos possíveis, né? Então ele me dizia: Kátia, tu não pode aceitar que te desrespeitem. Reaja, se defenda, devolva na mesma moeda. E juntos com a convivência, com a troca, a gente foi encontrando um equilíbrio. Então hoje ele é mais tolerante e eu menos. Mas o ponto de virada real, assim, pra mim, foi quando eu me tornei mãe. E quem é mãe sabe do que eu tô falando. Quando a gente tem filhos, a gente passa por situações que exigem que a gente reaja. Exemplos, assim. Poxa, já ouvi comentário de gente falando, ai, que eu era exagerada por não deixar meu filho comer antes dos 6 meses. Ou depois, quando ele tava com 2 anos e ainda mamava, que ele era grande demais pra mamar. Eu respondia nessas situações, né? E eu confesso que eu me senti um pouco mal, porque parecia que eu estava sendo grosseira, mas ao mesmo tempo orgulhosa de mim mesma, porque eu que sabia sobre o meu filho, né? Ainda é extremamente difícil, viu? Nem sempre eu consigo. Mas aí, recentemente aconteceu algo aqui em casa, e esse acontecimento foi o motivo desse episódio ser sobre isso. Eu tenho 2 filhos. O mais novo é muito mais reativo. Ele é aquele tipo de criança que se bater nele, vai tomar de volta. E o mais velho é diferente. Ele tende a suportar as coisas que não devia suportar. Semana passada ele comentou que um colega da escola estava chamando ele de baixinho otário. Então nós conversamos e orientamos que ele dissesse que não gosta, que não aceita ser chamado assim e que se acontecesse de novo ele iria brincar com outras crianças. Aí poucos dias depois, a gente descobriu que não era só isso. O menino também beliscava ele. E essa informação, claro, que nos deixou mais preocupados e atentos, né? Reforçamos as orientações com ele e conversamos com a professora para que a escola tomasse providências. E aí depois, o meu filho explanou uma outra situação que foi a gota d'água. Esse menino ficava fincando o lápis na perna dele e deixou até alguns hematomas. E eu fiquei em choque, né? Meu filho, por que que tu não contou antes sobre tudo isso? Ele não estava sendo transparente o suficiente com a situação. Ele foi contando muito devagarinho, muito aos poucos. E aí a resposta dele me pegou de um jeito que eu não esperava. Ele disse: Mamãe, eu não queria prejudicar o meu colega. E aí meu marido falou: Você precisa revidar. Se ele fincar o lápis em você de novo, finca o lápis nele também. Se ele te beliscar, belisca de volta. Tu tem que se defender. E o meu filho respondeu: Eu não quero ser malvado e fazer coisas ruins com os outros. E, gente, eu senti um orgulho imenso dele, porque ele é empático, é bondoso, não quer machucar ninguém, e isso é lindo. Eu acho que nos dias de hoje é raro e que precisa ser preservado. Mas eu também senti muito medo, porque eu me reconheci nele. E eu sei onde isso leva. Ah, então falei pro meu filho: Meu amorzinho, ó, mas eu não preciso ser malvado, mas tu precisa se defender. Reagir quando alguém te machuca não vai te transformar numa pessoa má, vai te transformar numa pessoa que se respeita. E eu falava aquilo me sentindo um pouco hipócrita, porque muitas vezes eu deixei passar batido situações assim comigo. E como eu falei antes, eu ainda estou no processo, ainda estou aprendendo. Então, gente, é isso, né? Existe uma diferença enorme entre machucar alguém e pedir que alguém continue te machucando, entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que aceita qualquer coisa. Porque, de fato, ser bom é uma coisa e ser otário é outra. E eu sei que essa frase pode soar dura,
mas ela resume muito do que eu quero falar hoje. Eu vejo pessoas incríveis vivendo exaustas, sempre cedendo, sempre compreendendo, sempre relevando, sempre dando mais uma chance, sempre tentando ser a pessoa madura da situação, preferindo ter paz a estar certa e carregando fardos que não deveriam ser carregados. Eu acho que isso acontece muito porque a gente cresce ouvindo, né, que as pessoas boas perdoam, entendem, ajudam, cedem. O problema é que a gente não fala que pessoas boas também colocam limites, também se defendem, também se retiram de situações ruins, encerram ciclos. E o ponto não é virar uma pessoa agressiva, reativa, que responde a tudo com violência ou intolerância. O ponto é o equilíbrio. Tem hora que você engole e respira fundo e sai pra lá porque não vale a pena, mas tem hora que você não pode engolir, precisa olhar nos olhos do outro e dizer não comigo, não, eu não aceito isso. E entender bem essa diferença é sabedoria. Então, se você se identifica com o rapaz do vídeo que disse que eu não sei devolver constrangimento com constrangimento, eu te entendo, eu também não sabia, eu ainda estou no processo. E posso dizer que a gente aprende, a gente precisa aprender, certo? Então, deixa aqui nos comentários se você é do time que devolve constrangimento com constrangimento ou que ainda não conseguiu chegar lá. Até mais!